Fala pessoal, tudo bem? Deu liga na área, deu liga de Natal. Ho, ho, ho! O Bom Velhinho foi bom com vocês, não? Sempre, né? Sempre bom, né, Léo? Mas agora o meu bom velhinho precisa ser bom com o meu filho também, né? Não é mais tão bom Agora velhinho é compartilhado, assim. né? Divide a atenção. A bondade com o velhinho é compartilhada. Gurizada, depois nos empanturrarmos, Pô. da ceia, de bebermos um pouco além da conta, de mergulharmos naquela mesa de sobremesa. Hoje ainda tem, né, aquele rescaldo. Tem, À noite tem o sanduíchezinho de claro. peito de... Às noites, né, porque o Chester é uma coisa que não termina, né? Não. Ele dura assim, ele vai Não, quase pra até o sempre. ano novo, né? É pra sempre. Quase até o ano novo. E a gente tá aqui nesse período de Natal para não abandoná-los, primeiro Nunca. de tudo, nunca, né? O Deu Liga não abandona nunca, ninguém larga a mão de Nunca ninguém teve aqui. folga no Deu Liga. Nunca teve folga. Não. Tem outros podcasts que falam por aí, mas esses tem folga, né? O Deu Liga funciona na escala 6x1. Depois os caras acham que os guris de apartamento são esses aqui, do Deu Liga. Mas o Deu Liga não para. Não, Tem continua. uma- E os caras das ruas, que acham que são das ruas, não, tem que fazer folguinha no fim do ano e Sabe tal. que tem uma rivalidade entre os podcasts e eu sou meio que a faixa de gás, eu fico entre os dois mundos, né? Isso. E É o os- pescador? Fica só... Os Street Boys ali do mapa da Copa falam que os caras do Deu Liga são de Mas condomínio. o Street Boys não é o Bertoncello? Também. Ah, Tu acha que também de Street Boy, né? E o Cristianinho? não. O Cristianinho nunca é. O Cristianinho é de Las Cajas. Ah, é? De Las Cajas. Embora tenha nascido em ali, Maquiné. em Maquiné. Em Maquiné. Isso aí. E o episódio dessa semana é de... Ele traz dois personagens do futebol gaúcho. Duas grandes estrelas, dois grandes ídolos do futebol gaúcho. Se a gente fizesse uma seleção de todos os tempos do futebol gaúcho, possivelmente os dois estariam. Com certeza. Certamente. Talvez parta pelos dois. É verdade. Paulo Roberto Falcão e Renato. E há um ponto que une os dois. E esse é o tema do nosso podcast. A vida de Renato e Falcão em Roma. E eu acho que a passagem dos dois, embora um pouco separada uma da outra, elas têm relação. Tem relação, Tem né? relação. O Falcão vai em 80 Vai em 80, depois da final da Libertadores, que o Inter perde pro Nacional, e o Renato 88. 88, depois de ter sido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 87. Em que ele ganha com o Flamengo Isso, a final do Flamengo. Inter, né? Isso, 1-0, gol do do Bebeto. Jogada Tá no dele. Maracanã. Isso. Jogada dele. O Renato era um monstro fisicamente jogando, né? Vamos pro nosso índice, porque o papo vai estar bom? Vamos lá. Nesse Deu Liga Deu Liga Grenal, né? Pô, não falou nada desse belo exemplar de camisa da Na Roma volta, que tá ali. Na Ah, volta. Eu já tô de olho, né? ah, Aliás, os uniformes da Roma são lindos. são né? lindos. O são último lindos. ficou espetacular. O índice, por favor. O Rei de Roma. A decepção com o Renato. E aí, um ponto que a gente vai demorar horas falando, porque até clube brasileiro, né? O histórico de brasileiros em Roma, ou na Roma, né? Porque tem a Lazio também, né? Tem a Lazio, Então vamos centrar na Roma. E de quando é essa camisa? Essa camisa é da temporada 95, 96. Eu vou levantá-la. Levanta. Não, levanta e mostra que era algo raro pra época. Mostra as costas da camisa. Com nome e número. Isso era uma raridade pra época, no Brasil principalmente. A camisa Fonseca? ter Daniel Uruguaio? Fonseca, hoje em dia empresário. É um dos empresários mais influentes do futebol uruguaio. É o Juan Figuer dos tempos atuais. Pra quem não tá vendo, Valtinho, ela tem uma bola, um desenho de uma bola. Anos 90, anos assim, ó, 90, suco. isso. E aqui na frente ela tem um O lobo, É. né? Tem o lobo. Tem um logo, ó. A É, loba. a loba, na verdade. A loba. Mas a história dessa La Lupa. camiseta é muito bacana, Léo. Pelo seguinte, minha prima, eu sou filho único, a minha prima é filha única também, então nós somos quase irmãos. Certo. Fomos criados assim. E ela teve em determinado momento um namorado, foi apresentar o namorado para a família, eu já trabalhava na imprensa e tal, e conversa vai, conversa vem e tal. Aí ele disse, peraí, te levar lá em casa. Aí ele me levou na casa dele e me deu uma coleção, parte da coleção de camisas dele, entre elas essa camisa da Roma. Oh. E a história da camisa é a seguinte, ele estava em Roma, passeando pelas belas ruas, com uma camisa do Inter. E aí um torcedor da Roma viu ele com a camisa do Inter, ligou o Inter ao Falcão
e parou ele e disse, tu tem que me dar essa camisa. Se ajoelhou na frente do cara, insistiu, e aí eles trocaram a camisa. O ex-namorado da minha prima deu a camisa do Inter pro Romano, e o Romano deu a camisa que vestia da Roma para ele. E aí ele me presenteou com essa linda camisa. Que bela história. E essa é a força do Falcão, né? Falcão. E a gente já entra aqui no nosso primeiro tópico, que é o Rei de Roma. Sabe que eu nasci em 72. Certo. E eu me lembro muito claro, Olimpíada de 80. Aí no meio lá das competições, entra o Léo Batista com um boletim para anunciar a venda do Falcão para Roma. 1.200.000 dólares. Pode ser. Era uma venda extraordinária. Assim, Porque não se vendia jogador para fora. Eu acho que o Dirceu já jogava... Foi dessa mesma leva. O É. PVC fez um livro, Paulo Vinícius Coelho fez um livro chamado Bola Fora, Uhum. a história das vendas dos jogadores brasileiros, e ele considera o Falcão o começo do futebol, da venda de jogador brasileiro para a Europa. Para ele, aquilo ali é a primeira, é o que abre. Ah, mas já tinha tido outros jogadores antes. Luiz Pereira tinha jogado quantos anos no Atlético de Madrid? Altafine, Chinesinho, Juninho Altafine. Botelho. Teve uma leva de jogadores Evaristo. anteriores. Aí para um tempo, a Itália também fecha as fronteiras por um tempo, volta, reabre as fronteiras e o Falcão é um dos principais. É um personagem que vai para lá, tira do futebol brasileiro e a partir daí vira uma história muito bonita. O Muito Falcão, bonita. tricampeão brasileiro. Com o Inter. Tinha sido o pivô de uma grande discussão no Brasil por não ter sido levado para a Copa de 78, 78, né, isso. pelo Cláudio Coutinho. E o Falcão era o que a gente chama hoje do jogador moderno, né? O todo Sim. meio-campista. Sim. O Falcão era 5, era 8, na época você jogava 5, 8 e 10. Até o Inter do Enio Andrade jogava Com com o Mário Sérgio, o, né? que é o quarto homem, né? Isso. Que é e o futebol brasileiro, em alguns lugares do Brasil, eles pararam no quarto homem, né? Isso. A evolução parou ali. É. Tem uma parte de quem assiste futebol no Brasil que pensa o mundo no 4-4-2. Mas o Falcão era 5, 8 e 10. Sim. Ao mesmo tempo, E né? aí tem um primeiro ponto muito importante. Quando ele é contratado pela Roma, quando reabre, a Itália libera a contratação de estrangeiros. Tinha chegado na Itália um jogador brasileiro, que veio com a fama de os italianos terem visto no Brasil. Não tinha campeonato... Esquece que não tem transmissão do futebol brasileiro na Itália, tá? Ainda hoje. O que os italianos viam... Não, é que hoje consegue ver em Sim, sites, sim, consegue ver sim. em coisa assim. Não tá totalmente no escuro. Sim. Mas na época os caras sabiam, o jogador brasileiro que os caras viam era a cada 4 anos tinha um Brasil e Itália numa Copa do Mundo. Né? Teve em 70, a final, teve em 78. Então vai fazendo as contas aí. E os caras diziam, pô, chegou um brasileiro, craque do futebol brasileiro, chegou um cara tipo, sei lá, o Pelé. Ou chegou um Tostão, chegou um Rivelino, chegou um Jairzinho. E daqui a pouco não. Chegou um cara que entendia tudo sobre o jogo, que cobria todas as faixas do campo. Mas que se tu entregasse a bola pra ele, ele não ia fazer sei lá, um Ronaldinho, assim. Ele não ia ser a dribles curtos e mirabolantes e pegar a bola do chão e humilhar o cara e jogar a bola do lado pro outro. Peraí, quem é esse cara que eles contrataram? Eles não contrataram para usar o termo italiano, fantasista. Tá? Eles contrataram um craque do meio campo, mas que não era um mágico da bola. Eles contrataram um europeu. Exatamente. E no primeiro momento tem esse choque, assim, de, pô, será? Será que a gente contratou o cara? Mas em seguida eles percebem que, não, pela aí, a Roma acertou $1 milhão, entendeu? Ela contratou o que precisava. E é a partir disso que a Roma tem um salto na história do clube, assim. Porque a Roma tinha um título só até Sim, então, Isso na né? década de 50. Isso. Título italiano, né? E ganha o segundo com o Falcão. Com o né? Falcão. Falcão. E é vice da Liga dos Campeões. Isso, ganha 82, 83 e 83, 84 perde Isso. a final nos pênaltis Pro livro. pro Liverpool. A gente vai chegar, eu acho, nesse ponto, porque é um ponto muito importante da carreira do Falcão também. Mas em 80, 81, a Roma já é vice-campeã italiana já com o primeiro ano do Falcão. Ela perde para a Juventus o campeonato por 2 pontos. Então já tem opa, peraí. Tá, e ganha a Copa Itália. Então, peraí, tá 81, acontecendo alguma 82. coisa. 80, 81. 80, 81. Peraí, tá acontecendo alguma coisa nesse time aí. Não é qualquer coisa. Apareceu um time. O Lindholm era o treinador. Lindholm foi, para quem não... Ele foi um grande técnico, jogou muito tempo no Milan e foi muitos anos técnico da Roma. E no Brasil ele ficou conhecido porque quando o Brasil ganhou da Suécia de 5-2 a final da Copa de 58, o primeiro gol do jogo é dele. Ele é que abre o placar. E os caras vão, peraí, tem um trabalho acontecendo nesse time aí. A Roma tem um futuro. Tinha um centroavante muito goleador, meio tosco, mas muito goleador, que era o Pruzzo.
tinha um craque no meio campo, tinha outro craque no meio campo, tinha o Falcão, né? E tinha o Bruno Conte também, que os caras vêm, tem dois gênios jogando bola junto. Talvez em prateleiras diferentes, mas dois grandes jogadores no mesmo time. Se eu não me engano, em 81 já tinha o Di Bartolomei como capitão, inclusive. Sabe? Uma bandeira da Roma. Os caras entenderam que tinha um time para ser campeão ali. Uhum. Quando a Roma vai ser campeã italiana, já não é mais a surpresa. Opa, aconteceu. Demorou o segundo ano, mas aconteceu. Era um time para ser campeão, com um grande investimento, mas que abre as portas para os outros investimentos no futebol brasileiro e sul-americano, né? E aí depois, essa Roma e a Juventus são a base da seleção italiana de 82, né? Isso. Boa Mais parte. a Juventus ainda, Mais né? A Juventus mais. Juventus Trapattoni. Sim, Isso. porque o Falcão e o Conte, inclusive, se cumprimentam e tal. Sim. O Conte recebe o Falcão de volta na Roma, consola o Falcão. Porque... O Prus é reserva nessa seleção, né? Do Paulo Rossi. De 82. É porque o Falcão sofreu de certa forma. Não deu tempo de sofrer, porque a Itália ganhou. Mas existiu naquele momento alguns comentários pelo gol do Falcão pelo Brasil contra a Roma, pela forma como ele comemora o gol, Mas, pô, tá 2-1 pros caras. Eu preciso do empate. Eu faço o gol que eu faço e ele comemora efusivamente. Aquele gol que virou vinheta, né? Aquela comemoração que ele tá com a boca aberta, gritando, As comemorando, veias saltadas correndo, tá aqui no saltada, pescoço. veio o cabelo voando. E na Itália, na época, pô, pra que o cara mora aqui e comemora desse jeito? Eles tinham se desacostumado a ter aquilo ali. Como a Itália ganhou o jogo, ficou como um grande jogador brasileiro, fez uma das melhores partidas de todos os tempos e perdeu o jogo mesmo fazendo isso tudo. Anos depois, aquele sul-coreano que fez o gol da Coreia do Sul contra a Itália, o cara 2002. perdeu o emprego. Ele jogava no Perugia, né? O presidente do Perugia, Isso. era um folclórico, mandou ele embora depois daquele gol ali, pela comemoração e tal. Mas para não perder o foco no Falcão. Ele se torna também, Léo, uma liderança. A Itália não tinha o abismo que tem hoje para o futebol brasileiro, né? E que teve em alguns outros momentos. Mas ele, como já era um grande profissional, ele tinha tido pouquíssimas lesões. Tanto que a gente vai ouvir falar do Falcão, das lesões do Falcão no Inter. Acho que a mais grave que o Falcão tem é uma erisipela. Isso aí. Que é uma doença, não é uma lesão, né? Sim. Ele já tinha esse comportamento, ele não sofreu fisicamente para jogar na Europa. Ele se adaptou bem. Como ele tinha uma inteligência tática muito acima do padrão da época, foi rápida a adaptação. E aí facilitou tudo. E juntou com um time que era bom, organizado. Dino Viola era o presidente, né? O cara que E esses mandava na nomes Roma. eram todos comuns aqui em Porto Alegre. Porque teve um amistoso Inter e Roma, né? Teve dois. Fez parte do contrato, Parte né? do contrato. Dois amistosos. A Um em cada bilheteria do jogo era parte do pagamento do do Falcão. Falcão. A gente recuperou isso há pouco. Em GZH tem lá, tá? E tem os áudios também da narração desses jogos. Foram 2 anos de Inter e Roma no Estádio Olímpico de Roma. Tinha um folclore que dizia que teve um jogo Roma e Inter aqui, mas não teve. Pelo menos não tem registro desse jogo. Não, foi os dois Os lá. 2 jogos lá. O primeiro era o Falcão estreando. E depois no ano seguinte, de novo, Inter e Roma lá. O Na estádio estreia- lotado e a renda era pro Inter. Na estreia ele joga acho que um tempo em cada time, Não, né? também não. Jogou só Só na na Roma. Roma? Só na Roma. Também é outra lenda que se... Criou. É porque eu acho que teve outros jogadores que fizeram isso. E Sim. aí, na época... o Falcão também... Mas Sim, não, o vai se Falcão jogou todo o tempo no distanciando. mesmo. Fez um gol, inclusive, num dos jogos. O João Bosco Vaz foi repórter há muito tempo, Uhum. secretário da Copa, Sim. político. Ele escreveu um livro Histórias da Bola. Sim. Isso. E num dos livros ele conta que o Inter tá chegando a Roma, eles passam na frente do Coliseu e um jogador, um gaiato, diz pro Silvinho, esse aqui era o estádio dos caras que nós vamos jogar amanhã. Só que eles perderam, a torcida ficou furiosa e quebrou o estádio. E que o Silvinho teria dito, Silvinho, ponteiro esquerdo do Inter. Então é bom a gente nem ganhar amanhã, hein? E foram 2 empates. Peter, o nome do cara do Inter que fez os gols. Veio do Corinthians, o ponteiro direito. Peter, eu tenho que procurar aqui, mas até o final do programa eu recupero. Pruso fez os gols e no meio campo, tudo isso aí surgiu porque o Inter enfrentou naquele jogo Carlo Ancelotti. Ele jogava na Roma. Jogava na Isso Roma. aí. Era um menino começando e que várias vezes já falou, mas tá nos livros dele também, ele fala que quando ele viu o Falcão jogar, ele entendeu que, opa, peraí, nesse time aqui eu que corro. Quem joga é ele. Eu que vou correr para esse homem. Então a missão dele era corre
o Polmone, que ele chama, e recupera a bola e entrega pra ele. Recupera a bola e entrega pra ele. Se eu tiver no campo de visão, ele vai me devolver a bola. Então, ele começa... E ali surge a amizade entre os dois. E o Falcão, quando vai, leva junto, acho que meses depois, para ser uma espécie de assessor dele, O Pato Mori. Roberto Pato Mori, Isso. que hoje trabalha na Rádio Grenal e que também é muito amigo do Carlo Ancelotti e tem uma relação de longuíssima todo data com o mundo que Falcão. passa pela Roma acaba virando amigo do Pato, né? Foram 2, 3 décadas vivendo em Roma, com grandes histórias, grandes momentos e grandes amizades. Exatamente. Se o Falcão soube sobreviver em Roma, o Pato acho que soube viver ainda melhor. É. O Pato Tanto que ficou, né? Pato... Ficou. O filho do Pato, depois ele jogou na Ubra aqui, acho que no Gauchão, quando a Ubra tinha um time, o filho do Pato jogava na base da Roma. Sim. Chegou a jogar na base da Roma. Então, ele virou um italiano, ele tinha um programa, né? Tinha No domingo. programa, cantou música, enfim, ele foi um ícone. Há 40 anos atrás, ele era o que a gente tem hoje, o torcedor identificado. É. Era o que ele era da Roma. 30 de agosto de 80, Inter 2, Roma 2 no Estádio Olímpico. Os gols do Inter, Batista e Cléo. E o Batista era a capa dos jornais de Roma na época, porque ele era a dobradinha do Falcão na época. E Tanto que depois foi jogar na Lazio, né? Que era rival da Roma. Então eram os dois grandes amigos que se encontraram em Roma. A Zero Hora produziu fotos dos dois. A Dona Zizi, né? A mãe do Falcão, era outra personalidade de Roma. E no mesmo dia de Inter 2, Roma 2, teve Inter e Pelotas pelo Campeonato Gaúcho. É uma loucura, O Inter né? jogando com Com time... o time reserva. reserva. Com o time reserva. Tem Imagina até- o ânimo de quem não foi a Roma. Bah. Mas eram meninos, assim, né? Uhum. E depois, o Inter de Benítez, Betão, Mauro Pastor, André Luiz, Rodrigues Neto, Ademir, Silvio, Cléo. Esse é o do ano seguinte, de 81. Inter 2, Roma 2 também, Benítez, Betão, Mauro Pastor, André Luiz, Rodrigues Neto, Ademir, Silvio e Cléo, Paulo Santos, Jones e Gerson. Esse aqui o Peter faz 2 gols, ele entra no lugar do Paulo Santos. Paulo Santos é um ponteiro que era da base do Inter, o Silvio é o irmão do Cléo, Isso. né? Quem mais, desculpa? O Ademir Keffer, Ademir né? Keifer. Ademir, aham. O Betão é o lateral direito Isso. que veio do Brasil de Pelotas e ele ficou famoso porque ele pegou uma bola quase intermediária na ponta direita e fez um cruzamento de Charles, passando o pé por trás da... E depois jogou no Sport, enfim, no lateral mais forte, assim. Muito O Jones é o Jones Cabeção, centroavante, que também não deu muito certo, depois jogou no Novo Hamburgo. O ponteiro esquerdo era o Silvinho? bom. Silvinho. Silvinho, que é o cara que... Gerson. O Gerson que tinha É. jogado no Grêmio. É. Tinha jogado no Grêmio. Nesse Um período aí- baiano, jogou no Bahia depois. Nesse período aí, o Falcão começa a ajudar a Roma a desbravar também o continente. Bom, primeiro tem o título, né? Uhum. O título da Roma, depois de muito tempo, 30 anos esperando pela conquista, vem a conquista. Se eu não me engano, a conquista vem num jogo, num empate, não foi? Em casa, a Roma precisava do resultado paralelo, a Juventus perdeu, né? Acho que o Falcão fala disso Ah. até, que a Roma precisava do empate, o outro time precisava do empate para escapar do rebaixamento, e assim, em determinado momento do jogo, estava empatando e aí eles foram cozinhando a partida para um resultado que satisfazia as duas equipes. 30 anos sem conquistar um título, 31 isso aí. anos sem conquistar um título. Correu risco para quê, Vai né? correr risco pra quê? O Falcão, que na Roma, ele vira muito mais do que um jogo. Ele vira uma espécie de símbolo da Roma, né? Para um brasileiro que me chegou de parece que fora- ele, na Roma, assim, não é diminuir o que ele fez pelo Inter, pelo contrário, o que ele fez pelo Inter levou ele a Roma e a ser o que ele é para Roma, para o futebol brasileiro. Mas na Roma parece que ele ganhou alguma coisa diferente que faltava no Beira-Rio, assim. Uhum. Não sei se ele passou a ser decisivo com mais constância, porque Passou a jogar mais à ele frente. passou a jogar mais à Isso. frente. Ele vira um goleadorzaço. Ele começa a fazer gol de falta com Isso. muita frequência. Então, assim, ele agregou coisas que ele não tinha no Inter, talvez porque não era necessário. Mas ele se tornou mais jogador ainda pela Roma em comparação ao que ele tinha apresentado no Inter. Como ele era um cara inteligente, e o futebol italiano sempre teve uma profundidade tática e é histórico no futebol italiano, o Falcão é um cara que foi de cabeça aberta. Sim. Ele foi pra, cara, vou aprender mesmo eu sendo o Falcão. E o Falcão sempre foi um jogador mais vaidoso, assim.
Eu, certa vez, conversando com o José Evaristo, o Nobrinho, que era assessor de imprensa do Inter, e o Nobrinho era repórter no final dos anos 70, anos 80. E o Nobrinho disse que o Falcão sempre foi diferente dos demais. Porque era um tempo que o repórter tinha uma intimidade com o jogador, o Falcão não era um cara muito aberto, o Falcão era sempre o último a sair do treino, o Falcão era um cara que questionava as entrevistas, nunca eram entrevistas mais fáceis. Então o Falcão sempre foi de uma personalidade, mas ele chega na Roma e para aprender. Talvez tenha um traço de humildade para abrir a cabeça. Mas ele tem a postura que o italiano gosta, né? No nosso primeiro episódio, não sei se tu vai lembrar, Léo, o nosso Chá das 5, eu indiquei o livro do Vialli. Sim. E ele conta no livro, basicamente o livro, ele conta através da experiência dele como é ser jogador de futebol na Itália e como é ser jogador de futebol na Inglaterra. Ele jogou na Sampdoria, na Juventus. Foi técnico do foi técnico e jogador do Chelsea. Era uma dobradinha, né? E o que ele conta? O jogador italiano, ele vê o futebol como uma profissão. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar tantas horas por dia, eu tenho que fazer, não sei... Ele faz o que tem que fazer para exercer a sua função. Então ele é extremamente profissional. O jogador inglês já é mais como brasileiro, assim, às vezes indisciplinado... E o Falcão tem esse profissionalismo com ele, né? O Benítez conta que em determinado momento da primeira passagem dele pelo Inter, ele começa a meio que se perder e o Falcão dá um alerta nele. Pô, gringo, tu pode mais, tu pode jogar mais, te concentra e tal. Ele era uma forte liderança do Inter, tanto é que depois ele vai pro Palmeiras e quando ele volta para ser campeão brasileiro invicto. Sim. Então, o Falcão tem o profissionalismo que o italiano gosta de ter. Então isso casou também muito com a personalidade do Falcão. Tem, e ele catava muitos caras. O Pruzzo, por exemplo, que tinha uma fama de ser meio preguiçoso e tal, o Falcão dizendo, não, vamos lá, vem correr comigo aqui em volta do campo, que é tu que vai fazer o gol pra mim no domingo. E é isso, assim, se a tua referência técnica é o cara que também tá suando todos os dias no treino, pô, que sobra pros bagres, né? Taticamente, o Falcão faz tem uma mudança na Roma também, que é esse negócio que vocês falaram de jogar mais à frente, e por conta de jogar mais na frente, ou com mais liberdade para se locomover, ele protagoniza alguns gols espetaculares. Tem um de fora da área, que é um sem pulo. Que é verdade que o Falcão talvez tenha feito o gol mais bonito da história do Beira-Rio, né? Atribuído por muita gente considera o gol contra o Atlético Mineiro, que ele tabela de cabeça com escurinho, enfim, o gol mais bonito da história do Beira-Rio. Mas pela Roma tem um gol que não é dele, tá? Mas que ele dá um passe de calcanhar com a bola por cima, ele recebe um passe por cima e deixa de calcanhar, e eu tenho quase certeza que é o Pruzzo que faz o gol, que é uma obra de arte. Ele tem muito gol de falta, como lembrou o Walter, ele tem muito gol que o cara cruza a bola na área e ele vai e cabeceia junto. E tem um outro detalhe muito importante, que se a gente acha que no Brasil tem muita coisa de... Pô, sei lá, quando esse episódio for pro ar ainda vai estar tendo esse relacionamento, mas o Vini Júnior e a Virgínia, tá? Na Itália, naquele tempo ainda, pô, cara, se o Falcão botasse a cabeça pra fora de casa em Roma, já tinha um boneco do lado dele. Então ele resistiu a isso, de ter uma vida muito vigiada. Paparazzi é uma palavra Paparazzi é uma palavra italiana. De ter a cabeça no lugar, ele tem um jogo que ele é contra a Inter de Milão, que ele leva uma entrada muito violenta, e o juiz não dá falta e ele invareta, e ele salta e dá no meio do jogador da Inter, mas ele salta pra quebrar no meio, cara. E o juiz expulsa, então, sabe, ele vai passando por esses momentos complicados. E pra não dizer assim, ó, que foi tudo um sonho, eu acho que a gente tem que citar isso, que foi tudo um sonho maravilhoso, o Falcão tem uma coisa que ficou faltando pra ele na Roma. E que tem não é obviamente culpa dele, mas que tem uma relação com ele, que foi o título da Liga dos Campeões do ano seguinte. Flamengo e Liverpool, a final do campeonato, em Roma, o jogo empate... Roma e Liverpool, né? O que eu falei? Flamengo. É que o Flamengo tinha jogado com o Liverpool Isso. antes. Roma e Liverpool, depois de ter enfrentado o Flamengo, né? Roma e Liverpool em Roma, estádio olímpico, decisão empatada, pênaltis, e depois de 4 pênaltis, 5 pênaltis, 6 pênaltis, o Falcão não tinha cobrado ainda. E aí o jogador da Roma erra o pênalti, o do Liverpool faz, e o Liverpool é o campeão. E ele não bateu. Então aquilo ali ficou, pô, o Craque herói não bateu o pênalti. O Falcão nunca foi muito cobrador de pênalti, isso tem que ser dito. Eu não sei se pelo Inter ele tem algum gol de pênalti, tá? Pela Roma, se tiver, são pouquíssimos também. Não. Ele eventualmente cobrou falta no Inter, acho que não cobrou nenhuma. Imagina, tendo o Valdomiro pra cobrar falta, não precisa ter.
Mas na Roma, uma ou outra, ele cobrou. E aquilo ali ficou um pouco de, será que se ele tivesse cobrado um pênalti não teria sido diferente? Por que não cobrou? Será que ficou com um receio de, eu bato o pênalti aqui e erro e... Ao mesmo tempo, eu nunca cobrei um pênalti, vou cobrar logo hoje, se tem alguém sentindo melhor. Então ele acabou não cobrando o pênalti. O Liverpool foi o campeão daquela Liga dos Campeões. E aquilo ali deixou não uma mácula, alguma coisa assim, mas ficou por quê, né? Uma ressalva. Por quê? Por que não cobrou aquele pênalti? E no fim... Mas isso não mexe, claro que não mexe, porque em 2012 ele vai a Roma e é inaugurado o Hall da Fama, todos os tempos da Roma, e ele tá lá, né? Não tem e o Falcão, quando chega em Roma, é um acontecimento sempre, né? Tem uma história que aconteceu um ano antes de eu ir pra Itália. Ou na temporada de futebol anterior a que eu cheguei na Itália. Tinha Roma e Juventus no Estádio Olímpico de Roma. E o Falcão tava em Roma. Chegou em Roma naquele dia. E aí os caras, Falcão, vamos no jogo. Eu tinha chegado no aeroporto e tal. Tá bem, né? Já tô aqui mesmo. Ele ia ser bajulado, sabia e tal. E ele foi no estádio. E não tinha tido uma mega preparação assim para receber o Falcão. Só informaram no telão que estava chegando naquele momento no Estádio Olímpico de Roma, nas tribunas de honra do estádio, Paulo Roberto Falcão, que eles chamavam de 8º rei de Roma. E o estádio se vira inteiro pra tribuna para aplaudir. E aí, aquilo ali não tinha tido uma preparação, sei lá, um Roma e Juventus sempre atrai 60 mil pessoas, tá? No mínimo. Aí tu imagina 60 mil pessoas que não esperavam aquilo, tá ali o cara que praticamente colocou no mapa. A Juventus, né, por toda a questão histórica e pelo potencial econômico de Turim, é a grande rival da Roma, ou o clássico Lazio-Roma tem mais peso? Não, Lazio-Roma tem mais peso. Para a cidade. A gente tem, na temporada número 1 do Deu Liga, um episódio sobre o clássico Lazio-Roma. O Diverio participou, né? Não lembro. Sim, participou. Que a gente fala da rivalidade entre os dois clubes, da animosidade que tem entre as torcidas, não. A Juventus, assim, o que, no caso da Juventus, que é chamado clássico da Itália, derby de Itália, é Juventus e Inter de Milão. São as duas maiores torcidas. Junta... Mas é aquilo, é Corinthians e Flamengo, entendeu? Sim, mas aí é rivalidade de cidade também, né? Que Milão é o centro da moda, é o charme. Tem. E Turim é a cidade do trabalho. Mas tem uma certa rivalidade entre Roma e Milão. As cidades. Tanto que quando vai jogar lá, sempre tem uma faixa que é famosa no Estádio Olímpico de Roma, que diz... vocês são a moda e nós somos a história. Sempre tem essa faixa aí, que é um clássico de quando joga um time de Roma. Talvez nessa época, a Lazio se reconstruindo, recomeçando, talvez como rivalidade esportiva fosse de fato a Juventus. Principalmente por conta do Platini. No ano que a Roma foi campeã, o Platini foi o goleador do campeonato. E a Roma perdeu para a Juventus o jogo, o confronto direto, numa partida histórica do Platini. Então tinha essa... o time dos caras é muito bom. Mas acho que depois disso, até pelo que aconteceu depois, pelas portas que se abriram depois, Roma e Lazio ainda é um negócio que divide a cidade, divide o... E a Roma teve essa chance na final da Liga dos Campeões de ser campeã europeia antes da Juventus. A Juventus vai ser campeã em 85. Isso, em Heysel. Então a Roma poderia ter sido campeã em 84 antes da Juventus. Imagina o tamanho do feito que seria, né? E era não tem como a gente assistiu, foi o primeiro campeonato que a gente passou a assistir aqui no Brasil, até porque o Falcão abre o portal e vai um monte de brasileiro. Até o Luvanor foi jogar em Roma, na Itália. Mas Boniek, Platini, os grandes jogadores que a gente via na Copa estavam jogando na Itália. Claro. Só... E era uma época de, sei lá, um pouco depois disso, Milan dos holandeses, a Inter dos alemães. E Bremen, Matheus, Wöhler. E é tão... Klinsmann jogou na Inter também. É tão forte, foi tão forte o campeonato italiano para nós aqui no Brasil, nas transmissões, que a Globo tentou resgatar o cronômetro há 2 anos. Porque a Itália, aí, a TV... E a gente vai ter imagem disso. Tinha um cronômetro, que era uma espécie de linha do tempo, né? Que foi o modelo usado durante a Copa de 90. E depois se passou a utilizar no campeonato italiano. E na Copa de 90 vinha a imagem com a foto do jogador. Que também passou a ser como se fazia a escalação no campeonato italiano. Eu acho que foi no Brasileirão de 2023 ou 2024 que a Globo resgatou isso. Coisa de novo. Já tentando trazer uma ideia de linha do tempo das redes sociais, né? Da internet.
Cara, foi uma reação tão forte que ela abandonou, né? Não funcionou muito. É, Não agradou. Durou um jogo, durou um jogo. Eu imagino que a gente vai passar de próximo assunto, mas só Claro. pra resumir, tá? Uma frase pra resumir o que foi o Falcão em Roma. Só tem um jogador depois dele que pode sentar na mesma mesa que ele. Que é o Só o Francesco Totti. Totti. Esse é o nível. E nenhum antes, né? Não, Que só possivelmente jogou nenhum pela antes. Roma, foi formado pela Roma. Isso. E Isso. ontem eu tava vendo um corte dele andando de lambreta Sim. por Roma. Uhum. E as pessoas impressionadas que e ele anda pela ele é um, Sim, um normal. cara de Roma, Sim, né? sim, ele é um sim. cara da cidade. O Totti tem uma idolatria maior justamente por ser italiano, por ser de Roma e por ter e tem uma história atribuída também, que daquelas que vai pro folclore, que ele só não jogou na Roma durante uma época na vida dele, que ele era de uma escolinha de bairro. E essa escolinha de bairro tava jogando um campeonato e a Roma tinha um time no campeonato. E aí chegou no dia do jogo e ele avisou pro treinador que não ia jogar. Como não vai jogar? Não vou jogar. Contra a Roma eu não jogo, já te falei. E aí o treinador... Ah, tá bem, então não vai jogar. Espero que tu jogue na Roma. Daí ele foi jogar na Roma e tal. E nunca mais jogou em outro time. E tinha Mas é nesse nível. mas o Totti era alvo de muitos memes, né? Ah, sim. Porque ele era um cara intelectualmente assim, Desprovido. desprovido, não era né? Não era o forte dele, tão mas com a brilhante. bola era um cracaço. E aí a gente chega a 1988, 8. quando aí um cara também bonito, um cara também, né, talentoso, com outro estilo de futebol, desembarca em Roma, Renato. Por que eu acho que tem uma ligação entre o Renato e o Falcão em Roma? O Falcão, como a gente comentou aqui, ele quebra o jejum da Roma e conquista o título italiano. E foi um período ali, anos 80 até o comecinho dos anos 90, que a gente teve 7 campeões italianos diferentes. A Sampdoria Roma, foi campeã. Sampdoria, Verona, Verona. Juventus, Inter, Milan e tá faltando um. Qual ano? Qual ano? Dos anos 80 até o comecinho dos anos 90. Porque tem um que é a Samp. É a Sampdoria no começo dos anos 90, Isso. tem a Roma, tem a Inter, tem o Milan, a Juventus, Verona. Verona. E Fiorentina faltou um não aqui. ganha? Não, Fiorentina não. Deixa eu ver aqui. E Napoli? o Napoli do Maradona, isso aí. exatamente. O Napoli do Maradona. 7 campeões em pouco mais de uma década. É um momento raro do futebol italiano. Então, por essa grande diferença de campeões, porque cada clube tinha aí o seu trio de estrangeiro para competir, e era mais fácil tu competir, tu achar um cara bom no Brasil para buscar e tal. Acho que a Roma tinha no Renato e no Andrade, os dois chegam juntos a Roma, essa expectativa de serem campeões de novo com os brasileiros, já que era um momento que não tinha uma força tão dominante assim no futebol italiano. E isso acho que acabou frustrando um pouco. Pode ser. Tá bem, é um bom recorte. Bom, primeiro de tudo, o Renato é um ser humano à parte, né? O temperamento dos dois é diferente, né? É diferente. O Renato até um pouco tempo, até ele voltar pro Grêmio em 2016, ele não era muito do futebol. Ele era treinador, mas eu me lembro dele uma entrevista pro Davi Coimbra, e ele diz pro Davi, caixão não tem gaveta. Ele queria pegar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro e viver no Rio de Janeiro. A vida dele era aquela ali, o que ele gostava de fazer era aquilo. Mas em 2016, quando ele foi campeão, ele viu, opa, peraí, dá pra fazer sucesso nesse negócio aqui. E aí ele faz uma carreira de sucesso como treinador ali, especialmente aqui no Grêmio. Eu acho que talvez nessa época o Renato tenha entendido que, pô, peraí, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu vou me submeter a esse tipo de... Se eu tinha tudo no Rio de Janeiro, meu lugar era lá, eu me dava bem. Que o Falcão foi pra viver na Itália. Isso. O Renato foi Talvez pra levar o Rio pra Itália. Exatamente, ele E não quis tem como, reproduzir. né? Não tem como. Quem conhece o Renato, e pessoas muito próximas dele, é o seguinte, o Renato tá no Rio. Ele tem bermuda, chinelo Isso, e a camiseta. e a camiseta. E é praia. Hum. O Renato não tem carro. Não? O Renato não tem carro. Tem um carro mais antigo que serve para ele se deslocar. Ele tem um apartamento em Ipanema e outro na Barra. Isso. E aí passa um tempo na casa da Barra, mas ele passa mais em Ipanema. Os guris perguntavam pra ele, Renato, o que eu tô fazendo nas férias? Vou pro Rio. Pro Rio. Tá, mas vai passar 30 dias no Rio, vou. Aí Jogando é, Mas tu não vai, sei lá, conhecer a Europa? Não. Não vai para os Estados Unidos? Não. E assim, a vida dele claro que no padrão dele, né? Mas a vida dele é sentar no bar, tomar um chopp com os amigos. E os Jogar amigos futebol, né? dele, e tem um conhecido nosso que já esteve numa roda, esse cara, é que nem a gente se reunia, quinta série total, sacanagem, um debochando do outro, contando história, churrasquinho, chopp, futevôlei, casa. Isso.
Ele é simples, é um cara de vida simples. Que teve muito sucesso, que ganhou muito dinheiro, mas ele não mudou. O Renato não tinha carro aqui em Porto Alegre, né? Não, ia de motorista. Ia de carona, de motorista. E porque ele é isso, sabe? O Renato morava num hotel em Porto Alegre. E nessa época da Roma, que o Renato sai do Brasil, ele sai, como o Valtinho lembrou, né? O melhor jogador do país, do Flamengo, né? Do clube mais badalado do país, na seleção. Ele chega no Flamengo em 86, né? Chega Começo em 86. Aí ganha o Campeonato Brasileiro de 87, por mais que depois tenha se discutido que não era assim, que mudaram o regulamento, que não sei o quê, mas o campeão brasileiro daquele ano, né? Vai pegar pra época, todo mundo diz que é o Flamengo. Vai pra lá. E ele tinha uma vida muito agitada quando ele foi pro Rio de Janeiro. O Renato estava sempre nas páginas do esporte, pelas coisas que ele fazia no campo, e que ele fazia muito bem, ele fazia como poucos, um dos melhores ponteiros da época. Atacante, vigoroso, forte. Então o pessoal dizia, a perna do Renato parecia um tronco. Tá? E das coisas que ele fazia fora do campo. Vaidoso. Ele tinha uma vida amorosa muito agitada. Ele tinha uma vida social muito agitada também, por mais que ele não fosse um cara de aparecer bêbado, caindo, dormindo tarde, ele fazia tudo cedo e ele era acompanhado muitas vezes por pessoas muito famosas da Globo. Na época que ser atriz da Globo era o auge da sociedade. Sim, a atriz, inclusive, que era uma das atrizes principais da novela das 8. Quando Exato. a novela das 8 parava o Brasil. Exato, o Renato tinha, sei lá, tu pegava os nomes da época, sei lá, Luma de Oliveira, Cláudia Arraia, Magda Kotroff. vai pegando esses nomes e o Renato tava sempre no bolo ali. Ele tava e o Gaúcho, nesse círculo social. Ele e o Gaúcho. Ele e o Gaúcho. Tinham jogado juntos no Grêmio, né? Não sei se no no Grêmio, Grêmio, no Flamengo, isso sim. Então ele tinha esse círculo social, tinha uma vida muito agitada e que quando ele chega em Roma ele é um jogador a mais também, talvez tenha não influenciado. entendeu. E ele chega na Roma e tem um cara que é o dono do campinho, que é o Totti daquele período, que é o Giannini. Um camisa 10, de temperamento forte também, né? E aí tem todo o atrito dele e do Giannini. O Renato disse que foi boicotado. A gente tem uma reprodução de uma entrevista do Renato para Eu tenho Placar. algumas frases aqui. Essa Mas antes entrevista da gente é chegar sensacional. antes de a gente chegar na entrevista, mas não foi só com o Giannini, né? O Giannini fica como vilão da história, mas o Rudi Völler, que era atacante alemão da seleção, Campeão foi do mundo campeão com a em Alemanha. 90. Depois de alguns jogos com o Renato, ele disse que talvez devesse mudar a regra do futebol para a Roma poder jogar com duas bolas, uma para o time e outra para o Renato. Que bom clima, né? Que foi uma crítica também que o Renato sofreu no começo da passagem dele no Flamengo. Sim, o Flamengo montou um baita de um time, foi campeão brasileiro, mas aquele time foi se construindo durante o campeonato. Tinha um cara como o Zico que ajudava a baixar a bola de todo mundo, mas o grande time no começo daquela competição era o Atlético Mineiro, não era o Flamengo. O Flamengo se tornou o grande time depois. Tem até um documentário que fala de como foi construído aquele time, dos problemas que tiveram. E o Renato era criticado também no Flamengo por segurar demais a bola. Mas ele, peraí, só vamos deixar claro, no Flamengo, na Roma, no Grêmio, o Renato sempre foi fome. Sim. A gente foi jogar aqueles joguinhos que tinha na época de confraternização, como é que é? Os setoristas contra a comissão técnica. E o Renato reclama, incomoda e fomeia naquele jogo, com uns 50 e poucos anos que ele tinha na época. É o estilo do cara. Ele sempre foi assim. Ele sempre foi muito forte fisicamente. Então ele sempre atropelou. Isso. E ele sempre resolveu, né? Claro, então ele pega ele no Cruzeiro, pega ele no Atlético depois, pega ele no Fluminense. Ele sempre foi desse estilo. Ele não vai para a Copa de 86, pela história que todo mundo sabe. Em Pelé, solidariedade ao Leandro. O Leandro é cortado. E o Renato... Por uma festa que eles fizeram. Esse é um ponto que eu admiro muito o Renato. O Renato, ele é ponta firme. Ele é amigo dos amigos. Ele é amigo dos amigos dele. E aí eles vão para uma festa, é o dia de folga. Imagina, todos os jogadores. A seleção concentrava 2 meses, 3 meses. Aí chega na hora de se apresentar, todo mundo volta. E o Renato era muito amigo do Leandro, jogavam juntos no Flamengo. E os dois eram bonitos, eram galãs. E o Leandro disse que não, eu não vou. Eu vou ficar bebendo aqui. E o Renato disse, não, se não vai, eu não vou. E ele fica com o Leandro, pela amizade. E aí, quando eles voltam, tem o flagra, né? De que eles pulam o muro e tal. O Tele corta só o Renato. Ah, sim, isso. E o Leandro disse, não, se o Renato não vai, eu não vou. E aí os dois não vão. E depois tem um jogo... Porque os outros jogadores entraram pela porta dos fundos, uma coisa isso, assim, né? Mundo... E os dois não conseguiam... O Leandro não ia conseguir, porque tinha exagerado. E não o Renato conseguiu pular o muro.
O Leandro não ia conseguir pular o muro. E aí o Renato, não, peraí, se o Leandro não vai entrar sozinho na porta da frente, porque vão pegar. Então vou eu junto com o Leandro. E daí entraram os dois pela porta da frente. Mal, E aí passado da hora. Isso. E aí depois de 87 tem um jogo do Atlético contra o Flamengo, que o Semifinal do Renato campeonato. acaba com o jogo. Ele arrasta o zagueiro do Atlético, Mineirão. do meio campo. Ele faz o gol e vai no Tele, né? Isso. Que o Tele era o técnico do Atlético. Eram umas 2 semifinais no Mineirão, porque tinha uma expectativa de Cruzeiro e Atlético Isso aí. serem os finalistas do campeonato, e os O dois Inter. perderam. O Inter ganha do Cruzeiro. Cruzeiro. Hum. O Inter ganha o primeiro turno. Eu acho que o Flamengo ganha o segundo turno da Copa Pode União. ser. E eu E- sei que nesse jogo E aí o- os dois melhores classificados também avançavam na E a geral. expectativa do Renato era tão grande na Itália que o Guerin Esportivo, que é a principal revista de esporte da Itália, fez uma capa dizendo só com a foto do Renato escrito Re, que é rei em italiano, nato. Então tinha uma expectativa que ele também fosse um rei, assim O como nono. foi Falcão. O nono. E ele chega na Roma num período em que ele está brigado com o Romário na seleção. Eles discutiram, eles tinham um atrito dentro da seleção e tal. E aí tem essa entrevista para Placar. O Romário surge no Vasco em 85, Isso, né? 85. tem essa entrevista para Placar, que começa falando sobre o Nós Romário. temos a reprodução na Isso. tela para quem está nos acompanhando no YouTube. Que eles começam falando sobre o Romário e depois começam a falar sobre a Roma. E tem uma pergunta assim: quais seriam os motivos para eles, os italianos, perseguirem você? Os jogadores ficam loucos comigo porque eu sou estrangeiro, bonito e ganho mais do que eles. Além disso, apareço mais nos jornais e as mulheres continuam pegando no meu pé. Eles só podem me odiar. Tem a do futebol italiano, que é sensacional. Aí a pergunta é a seguinte: as italianas são mais ferozes que as brasileiras? Muito mais. Elas arranham, rasgam a camisa e querem me beijar a qualquer preço. A marcação é cerrada, mas tento driblá-las como posso. E aí o seguinte, a foto da matéria é ele e a Maristela, ela sentada no colo dele na frente do Coliseu de Roma. E aí tem essas perguntas na entrevista. Tem uma que ele fala do futebol italiano, né? Que se Isso, aí é a do futebol italiano, deixa eu achar aqui. que é sensacional. Que É um futebol ridículo. Não fossem os jogadores estrangeiros, ninguém falaria do campeonato italiano. Tem uma. Pior que dá pra ouvir ele E ele falando fala essa isso vozinha. jogando na Itália. Tinha que chamar o Rubem Navarro, como é que é o... Magno Navarro? Magno Magno Navarro Navarro. para imitar o Renato nessa entrevista. E tem o Renato Quer na ser muito Roma. Renato, cara. Ele voltou a ficar muito conhecido na época da pandemia. Que o pessoal, com tempo em casa, começou a procurar vídeo antigo e coisa assim, e encontraram uma sátira num programa esportivo italiano ao Renato na Roma. Naquela que os caras, num programa de humor, e o cara debocha do Renato e vai mostrando uns lances do Renato, assim. E de fato, não tem jogador que não tenha escorregado na hora de cruzar, e aí a bola bate no outro pé. Aí tem um lance que ele leva a bola na linha de fundo, e tem dois caras dentro da área, e ele fica enrolando e perde a bola. Aí tem um lance que ele leva uma lenha e cai no chão, e o cara vai tentar roubar a bola dele, ele no chão, e ele levanta com a bola e dá uma cambalhota, assim, com a bola no pé. Então, virou também um folclore. E aquilo ali se espalhou. E aí, óbvio, as torcidas que eram rivais das quais o Renato treinava o time, ou seja, a do Inter, e as outras do Rio de Janeiro, diziam, olha aí, ó o treinador de vocês quando foi pra Roma. E aí mostrava lá esse vídeo e ficou muito famoso esse vídeo. É que depois. o Renato, ele, na verdade, se naturalizou no meio do caminho. O Renato, ele é de Guaporé, crescido em Bento. Isso, foi pro Rio de Depois Janeiro. ele se dizia que Carioca. ele era do Leblon. Não, sou o Isso. Renato do Leblon. Isso. Se ele tivesse mantido as origens, como um gringo de Bento, É. ele não teria essa dificuldade. Mas ele era um carioca, né? É, claro. E Renato tem é uma outra figura. resposta muito boa aqui, ó. Por que a Roma, uma equipe tradicional, atravessa uma fase tão ruim? Simplesmente porque vive de nome. É um time fraco e cheio de jogadores velhos, muitos com mais de 30 anos. Além disso, as únicas contratações de peso para a temporada foram o Andrade e a minha. O resto veio da segunda divisão. Para quem sonha em ganhar o Scudetto, foi muito pouco. É muito O bom. Veiler era da segunda divisão. O muito Valler, bom. tinha o Giannini. O Giannini foi pra Copa de 90. 86, eu acho. Talvez. E 90 também, provavelmente. 90, acho que ele Muito tava. bom. Que espetáculo. Vamos avançando aqui, Gura. Mas assim, o Renato tem um começo bom na Roma. Ele faz alguns gols em amistosos, jogos treinos, faz gol na Copa da Itália também, nos primeiros jogos. Depois ele marca, acho que era a Copa UEFA contra o Nuremberg, faz 2 gols num jogo e a partir daí ele simplesmente não faz mais gol. Ele faz tipo 4, 5 gols nos primeiros 2, 3 meses e aí ele nunca mais marca gol pela Roma. Vocês conhecem Roma, eu não conheço Roma, mas tirar um cara do Rio de Janeiro, daquela vida, que o Rio é espetacular, né? E pra quem mora na Zona Sul e tem dinheiro e joga no Flamengo, melhor ainda, abrem-se todas as portas. E tu leva o cara pra Roma,
Uma cultura diferente, uma cidade diferente, sem praia. O inverno é frio, muito frio. É frio, mas assim, eu fico imaginando o que ele teria feito em Turim. Pá. É. Teria ido embora no Milão. primeiro dia. Ele teria ido Milão. Não, correndo mas aqui em embora. Milão já Tem um talvez pouco ele se mais de adaptasse. coisa, tem um pouco Tem mais a de cidade coisa. da moda, tem, Mas né? Turim, À cara, noite em Milão é... eu ia achar é engraçado. Porque Turim é industrial, né? É cinza, né? Turim, exatamente. Uma cidade que vive da Fiat, enfim. Não é uma cidade com atrativos históricos como é Roma, por exemplo, ou com a moda como é Milão. É um outro tipo turista, de vida. Roma Mas tem uma efervesce. vantagem em Turim que ele teria enfrentado. Que Turim, o Cristiano Ronaldo já disse isso, foi o único lugar do mundo que ele foi jantar num restaurante. Porque as pessoas de Turim são acostumadas a ter jogador de futebol convivendo com eles. Sim. As celebridades que moram em Turim ou que passam Tem por uma Turim são tranquilidade. jogadores de futebol. Então, o Cristiano Ronaldo tá jantando ali. Ah, tá bom. Então deixa ele jantar. Deixa Então, ele não jantar. é um Em problema. Roma, Não, em Roma não. E nem em Milão, nem em nenhum outro lugar do mundo. Nápoles. Exato, imagina em em Nápoles. Nápoles. Não, talvez no Rio de Janeiro também, porque o Renato O fala Renato, isso, né? Renato, mas o Cristiano Ronaldo eu imagino que não. Pode ser. Não, mas o Rio de Janeiro já tem mais isso, claro. Tem, O claro. Rio de Janeiro é acostumado. Sim. Uma vez eu tava no Rio fazendo uma viagem pelo jornal, tava caminhando, passou a filha do Fábio Júnior, a Cléo Pires. Uhum. Domingo não é. Isso, tava na Caminhando, praia, normal, caminhando isso. no calçadão. Isso aí. E aí, cara, ninguém tá nem aí. Enfim, queria eu estar morando no Rio de Janeiro. O que que tu acha, Valtinho? Porra, Hã? hoje em Tá boa. dia, quem sabe? Quem sabe, né? Isso Vamos aí. lá. O ponto é que Roma também, e a gente avança no nosso índice, meus caros. Roma também é o endereço de muitos brasileiros para jogar na Roma. Né, a gente começou com Falcão, mas rapidamente, Cerezo sai da Samp e vai jogar na Roma. Uhum. O Cerezo... Com quando- o Falcão. O Falcão com o leva. Falcão. O Falcão indica. O Cerezo era um craque de bola, Foi. né? O Cerezo, ele ficou marcado no Brasil pela Copa de 82, aquela atravessada de bola no gol da Itália. O Cerezo na Samp, ele tinha um bar, ele tinha um bar que o pessoal da Samp se reunia, era famoso, para tomar caipirinha É. e jantar. Era um bar pequeno que era o ponto de encontro. O Cerezo é uma figuraça, né? O Cerezo foi palhaço de circo, né? Na Samp Quando ele adolescente. ficou. Ele é pra Samp o que o Falcão é pra Roma. A Manuela, minha mulher, tem uns amigos, quando morou na Itália, que o cara é torcedor fanático da Sampdoria. Fez parte do conselho deliberativo, essas coisas assim. E ele sabe o nome dos filhos do Toninho Cerezo, da filha. Ele tem uma filha trans, né? Sim. Sabe a vida dela, sabe tudo. Ele sabe tudo sobre o Toninho Cerezo. O Toninho Cerezo é um herói da vida dele, assim. Ele ó, jogou na assim. Samp que tinha o Vierkovud. Viertvuda, Vierkovud, Viali, Ali, o Mangini, Lombardi. Foi Lombardi, o Silas jogou nessa época também lá. Foram vice-campeões europeus. Uma camisa lindíssima, né? Pra mim é das mais bonitas do mundo a camisa da Zucchiarchiak. Sampdoria. E voltou a Samp, né? Teve um período de baixa e agora voltou. Não, tá na segunda quase divisão, ela quase caiu foi pra terceira. Foi pra Não foi terceira. pra Quase foi pra terceira terceira. porque o Brescia fechou Perdeu as os pontos, portas. Ah, é E aí verdade. fechou as portas. É verdade. Mas assim, eu acho que se a gente fosse fazer um ranking de brasileiros na Roma, depois do Falcão, num índice Falcão de sucesso, Aldair? Aldair, é o Aldair segundo. eu acho que é o segundo. Ah, E ele marcou vive época, lá, ele vive lá, continua, né? Ele foi nos anos 90 abaixo, sei lá, É isso aí. 91 talvez, 90, e nunca mais voltou. E o Aldair é tratado como zagueiro craque, né? Ele é um cara é que ele é craque. pouco reconhecido no Brasil, né? Que era um craque de bola, né? O Aldair, pra quem não... Né, ele foi campeão da Copa do Mundo em 94, ele jogava no Flamengo, surgiu no Flamengo, foi campeão brasileiro desse time de 87, daí vai pra Roma e fica na Roma muitos anos. Muitos anos. E eu acho que... eu nem sei se ele continuou, se ele fez alguma outra coisa depois de jogar na Roma. Tá? Depois dele tem uma geração da Roma que é campeã italiana, que volta a ser Mas campeã que italiana. tem o Aldair nesse time ainda, Tem o Aldair né? nesse E time. tem muita gente ali. Tem. Aí Zago, tem Cafu, Cafu, Zago, Emerson, Emerson. Tinha um jogador chamado Lima, Lima. que eu não me lembro dele no volante, Brasil. volante mais forte, assim. Eles eram os estrangeiros da Roma nesse A linha time. defensiva era quase toda brasileira. Isso, só não era... Eram três zagueiros, era o Zebinal, o outro Isso, zagueiro. o Zebinal era né? o outro. O lateral esquerdo era... E aí tinha um outro francês, que era o Candelá. Candelá. Era isso. os estrangeiros que E, tinha na Roma e naquele o lateral time. direito era o Panucci, né? Teve o Panucci também. Tinha o Cafu, tinha o Panucci. Depois deles, a Roma teve uns outros quantos brasileiros, assim, e a gente pode citar os brasileiros, para não ficar nos... Tem muito cara que fez sucesso na Roma que fez pouco sucesso no Brasil. Tipo, Doni. Doni, goleiro Doni. Júlio Sérgio, dois goleiros que jogaram no Juventude. Jogaram no depois. E Juventude. os dois indicados pelo Antônio Carlos Zago, que tinha jogado com com eles no Juventude. Teve aquele Tadei,
Sim, Tadei, que foi lateral direito do Palmeiras. Rodrigo Tadei. Pouquíssima relevância, assim. Não é um cara que marcou no futebol brasileiro, foi pra Itália e jogou na Roma. Ele foi jovem do Palmeiras pra lá. Ele se envolveu num acidente automobilístico, se não me engano, ele perde um amigo ou o irmão. Fábio Júnior? Fábio Júnior Mas foi esse não nessa deu certo, nesse né? período aí. Não foi assim o que O Fábio Júnior esperado. foi pra Roma como o novo Ronaldo. Isso. Talvez Que ele esperaram faz um- demais dele, Ele faz né? um brasileirão Talvez sim. espetacular pelo Cruzeiro, era careca também, se imaginou que seria o novo Ronaldo. Mas ele era mais 9, né? O Ronaldo era tudo. É, o Tá Ronaldo. bem, não dá pra Não botar no tem mesmo. comparação. Deixa eu ver se quem mais. Ó, O Juan- Emerson a gente já falou. O O Juan, Emerson, o Juan Juan. ficou um bom O tempo Juan. na O Roma. Juan jogou também. muito tempo na Roma. Mas o Juan vai pro Bayern Leverkusen primeiro, né? Sim. E depois pra Roma. Isso. E a gente tem umas figurinhas assim também que tiveram lá que a gente nem se lembra. Adriano, botou Adriano a camiseta da Roma. Imperador Mas jogou. depois do. Depois depois da Inter, já era o imperador. Já mas tentando tava voltar a uma carreira europeia. Cicinho, teve uma passagem sem muito brilho pela Roma. Agora tem um, né? Acho que tem um só o Wesley, né? O lateral direito que era do Acredito Flamengo. que sim. Mas a Roma sempre abrigou jogadores brasileiros. Talvez também por isso que a gente tava falando. É ruim, é frio, mas é um frio que tudo bem. Não é aquele frio de Turim, que são 5 meses de frio. É um frio de 2 meses, 1 mês e pouco. Meio Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Curitiba, assim, não é muito... Neva, não. Bah, Raramente. cara, até neva, mas não são todos Não é os com anos e frequência. não é muita neve daquelas de parar a cidade. Quando faz calor, faz calor. Ela não é exatamente litoral, mas fica bem pertinho do litoral. Tem praia. Roma é considerado como praia, cidade litorânea, assim. Não é bem no centro, mas é um deslocamento bem pertinho. É mais perto que Porto Alegre do que pra ir à praia. Então, tem acessos às praias, umas praias bonitas, muita praia privada. Sim, isso é uma coisa que na Itália tá se Característica da combatendo, né? Itália. E são caras, né? São muito São. exclusivas. Tem aquelas coisas de tomar... Eles oferecem tudo, né? Faz o pacote do dia e oferecem bebida, oferecem comida, oferecem banho, transporte. Outro nome que me ocorre, Mancini. Sim, O lateral direito, mas aquele esse que foi do Atlético Foi Mineiro. lá- e lá jogava de meia. Lá, Mas esse atacante. cara virou grande Virou ídolo. grande ídolo. jogador. Tem uma lista. Outro dessa lista aqui que eu tinha preparado. Que fez pouco sucesso no Brasil, mas fez muito sucesso na Itália. Bruno Pérez. Era um lateral direito que veio do Santos. O Inter Na tentou Itália ele contratar era esse cara. louco atacando pelo lado direito, assim, virou um lateral tipo Cafu, assim, correr por todo o campo, jogou no Torino também, foi muito bem na Roma. Marcos Assunção jogou na Roma. Marcos E Assunção. foi bem. Fábio Simplício. Tem um outro gaúcho, Ibanhas, Sim. que é aqui do litoral. Na verdade, ele é de Tem- Canela, mas de cresceu Canela, no mas litoral. cresceu Tem um jogando no- colunista amigo meu que em determinado momento era um setorista de Ibanhas. Sempre tinha uma nota sobre o Ibanhas na coluna dele. É que o Ibanhas... Conhece esse colunista? Defendendo esse colunista, Diogo Olivier. É. Luizine Pires, para dizer um que não está mais entre nós. Esse colunista, ele se impressionou com a história de um cara que jogava num clube formador de Farroupilha, nasceu em Canela e cresceu jogando No Real de Capão da no Canoa. Real de Capão. Não, e ele jogou naqueles clubes de Osório, de onde saíram Vaguinha, Bruno, como é que é? O Bruno Bruno Flores. Flores. Brota, é engraçado Osório, né? Porque brota repórter, né? Isso aí. Tu passa ali um dia, não tem nada. No dia tá um repórter ali, cara, com o microfone na mão. Impressionante. Impressionante. O Maicon jogou na Roma. Maicon. Maicon, lateral, também gaúcho. Gaúcho De que Novo tem Hamburgo. o umbigo enterrado no estádio Cristo Santa Rei, Rosa. Santa Rosa. O Juan Jesus. Já foi. Sim, foi bem. A gente falou dos dois? Falamos. Não, falamos do falou Juan, outro, né? Eu falei Ah, do tá, Juan. do O Juan Juan. Jesus do Inter. Tá. formado no Sim. Inter. Deixa eu ver quem a gente não falou ainda. Michel Bastos. Foi outro bem lá. gaúcho, né, de Pelotas. Gerson foi pra Roma quando saiu do Brasil para ir pra Roma. O Gerson não- e o Kennedy foram juntos? Não. Acho foi que pra Roma? Não, acho que não. Acho que não. Kennedy acho que não Kennedy foi acho pra que era Roma. Chelsea, né? Mas eles foram vendidos ao mesmo tempo. Os dois do Fluminense. Pode ser. E tem ainda... Tem o Dodô, um lateral esquerdo, e tem uma outra que tava até na O edição... Dodô é aquele que o Bolívar, numa Teve uma dividida, lesão estourou o joelho gravíssima. Tava na edição de outubro, daqueles especiais que a Gazeta dello Sport faz, era uma entrevista com um cara que jogou na Roma e que fez muito sucesso lá, por mais que não tenha sido um período de títulos. E ele ficou lá, teve uma coisa que marcou muito dele, que ele descobriu um tumor na cabeça, que era o Leandro Castan. dele. É verdade. E teve uma comoção no país na época pra,
dar uma força pro cara, os clubes se uniram, ele conseguiu voltar, né? e Esse tudo. que jogou no Vasco. Jogou no Vasco, depois. é. Isso. Ah, ele conta uma história Brigou com o Thiago maravilhosa. Galhardo, Ele tem aquela conta uma história do Thiago Galhardo lá. maravilhosa, É. que ele chegou no Vasco, ele sentou na mesa, no refeitório, o Thiago Galhardo disse, não, levanta que esse é o meu lugar. O Totti não manda em eles, mim. pô, cara, eu jogava com o Totti, eu jantava com o Totti. Isso aí. Não tinha esse negócio de lugar. E da primeira leva, da antiga, teve sei lá, o Jair da Rosa, teve Dino da Costa dos anos 50. A primeira vez que os brasileiros foram à Itália. foram Que pra é lá. quando foi o Altafine. Altafine, quando Altafine. foi, sei lá, o Julinho Botelho. Foram a primeira leva de jogadores que era um futebol ainda romântico, Viajava de navio. chinesinho, Então, Viajava foi de essa navio, situação. levava o quê? Um Ah, mês quase viajando. Isso, 14 dias pelo menos pra chegar lá. Ah, Davi. Vamos tomar um chá, gurizada? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Vinho? um chá da 5. Não, um chá. Vinho. Já passamos só da porque é conta. dia 25 não dá É. pra tomar vinho. Já passamos da conta na virada do dia 24 e 25. Então vamos devagar. Tá bem. Um chazinho para recuperar. O Tá chá bem. da 5, por favor. O documentário Pergunte Quem Era Falcão, de Davi Rossi. Tem uma imagem do Falcão que rodou o mundo em 2017, quando esse documentário foi lançado, que é um pouco daquilo que o Diveri comentou numa outra passagem do Falcão por Roma, que ele chega no estádio e o estádio se vira todo para aplaudir ele. E é um documentário que conta a história do Falcão na Roma e como ele mudou o clube, né? O documentário começa dizendo que era uma Roma antes do Falcão e virou uma Roma depois do Falcão. E no documentário tem uma frase que eu acho muito legal. Os italianos escrevem muito bem, eles escrevem com o coração, Isso. né? Então, a Roma contratou um jogador que desembarcou direto do sol. Ele era luz. E aí tem um lance do Falcão marcando o gol. Bonito, Que espetáculo, hein? bonito. Eles estiveram em Porto Alegre fazendo entrevistas, Sim, né? sim. Me lembro deles aqui no bar aqui. Ah, eles Vieram aqui na Zero Hora. 2017, isso, Por né? aí. 2016. Vieram no bar Entrevistaram aqui, várias pessoas que vieram seguir os passos do Falcão aqui em Porto Alegre. Eu procurei esse documentário, ele tá no site de cinema e tal, mas não diz onde está disponível. Eu encontrei só no Facebook Ele está publicado como Rios dentro do Facebook. da Roma. Não, é de torcedores da Torcedores Roma. da Talvez, assim, numa pesquisa mais aguçada, se encontre também daqui a pouco no Instagram. Pode ser. Porque às vezes o Rios ele que tá está no em Facebook... italiano, né? Em italiano. Italiano? Italiano. Il Chiadi... Como é que é? Deve Putz, ser que é de que era Falcão. Isso aí, É, isso aí. Que é exatamente. pergunte quem era Falcão. Exatamente. E a gente pode colocar depois Vamos nos botar. comentários Vamos botar ali. do O link. Spotify e no YouTube o link pra Isso galera aí. ver, porque e tá em italiano, né? Mas acho que só as imagens. E Só tem as imagens imagens, de né? Porto Alegre também, né? Tem imagens de Porto Alegre também. Vamos pra Roma, não? Vamos. Vamos. Porque futebol é uma viagem. Não é a primeira vez que a gente vai a Roma. Não, A gente já foi a Roma. Quando a gente falou de Roma e Lazio. exatamente. É o clássico de La Madonnina, né? Não, La Madonnina é Milão. Milão, como é que é o da... Capitale. Della Capitale, Derby della exatamente. Capitale. Hoje eu Derby della tô de Capitale. ressaca. É, isso aí é. Eu tô de ressaca. Eu tava vendo um corte no Instagram, um Reels no Instagram, sobre o museu, sobre o metrô que está sendo construído em Roma, que vai ser um metrô e as estações serão museus, porque ao mexer no subterrâneo de Roma, eles encontram É uma história toda espécie antiga, muito antiga, que quando Roma começou a fazer o metrô, de sítios que as outras arqueológicos. cidades, toda hora tinha que parar a obra porque encontrava uma cidade inteira embaixo da terra. Para a obra que encontrava uma cidade inteira. Mas, para dar uma dica, todo mundo vai dizer, não, a Roma tem tanta coisa para fazer que... E qualquer dica tem... Então, eu vou dar uma dica muito pessoal, tá? Muito pessoal. Para quem puder ir a Roma, quando for conhecer o Coliseu de Roma, é o único lugar que eu recomendo não ir caminhando. Pega o metrô e desce na estação Colosseu. Desce na estação Coliseu e sobe a escada. Léo... Tá louco, até me arrepiei. É uma das imagens mais impactantes que uma pessoa pode ter. Subir a escada da estação do metrô, Coliseu, e dar de cara com o Coliseu de Roma. Porque se tu vai caminhando pela cidade, tu vai enxergando. Ele vai De longe. aparecendo, ele vai aparecendo, ele vai aparecendo, daqui a pouco ele tá na tua frente. Aquilo ali é o impacto. Quando tu sai dali e olha aquilo na tua frente, quem não mareja o olho é o respeito. O cara tem coração de pedra. E as estações do metrô realmente são museus por todos os
sítios arqueológicos e tudo Tem que se encontra no muita, subterrâneo. boa parte do metrô não pode ser feito debaixo da terra, né? Porque cada vez que eles Mas cavavam... eles estão fazendo, né? Então eles fizeram várias partes, eram por Sim. cima, assim. É muito legal, tem muita coisa. E também para fugir um pouco disso, eu acho que uma outra coisa legal de Roma é o Estádio Olímpico de Roma. É um pouco mais afastado, mas É mais bacana. longe, mas... É que não é teve só o estádio, é, né? É um complexo. É um complexo do Comitê Olímpico Italiano Isso. que tem as piscinas, tem onde se disputa A o Olimpíada Masters foi 1000 de em Roma. 60, Roma. 60, Isso. 60, 60. É. E lá foi construído para a Olimpíada. Isso. Foi. Isso É aí. bem legal. É muito legal lá. Muito É um bonito. parque esportivo. Parque esportivo. E é muito longe, não, do centro? Não, não é tão longe assim, mas é um pouquinho afastado. É. Eu nunca vi jogo lá, mas eu fui ver um show lá. Tava lá, queria conhecer o estádio, eu vi que tinha um show, eu fui lá no show. E a questão de segurança? Tem Pra que quem estar tá nos atento ouvindo. aos Aos pickpockets lá, pickpockets. mas... Em qualquer cidade qualquer turística lugar grande, hoje em né? Mas dia- aí, é o máximo é ter, daqui a pouco tu perder o celular. É o máximo. Ah, se tu entrar no metrô e tu vê que tem um bolinho de gente junto, já te prepara que se tu passar perto daquele bolinho, os caras vão te botar a mão no bolso. Então já te liga. O ideal é estar com aquelas coisas que bota por baixo, por dentro da Sim. roupa, uma mochila, ficar com a mochila na frente, mas Cuidado o que eu vi normais foi de, isso, de um grande centro como ir pro turístico. Louvre, sei lá, eu. Que Vai ver espetáculo. a Mona Lisa. Mona Lisa, Não dá, os negros os te batendo japoneses não carteira. É incrível, não, é impossível chegar perto da Mona Lisa. É. E a Mona Lisa, pra mim, foi uma decepção. É que ela é pequena. Ela é pequena. Ela é pequena. Tu imagina, pequena. né? Mas enfim, tem que enfrentar o Japão inteiro. É. A J-League 1, 2 e 3. A gente teve, algumas semanas atrás, um grande roubo no Louvre. Isso. E aí eu fui conhecer um pouco mais da história do quadro da Mona Lisa, não por parte da pintura do Da Vinci, mas ele ganhou fama no começo do século passado porque num dos roubos que ocorreu no Louvre, levaram a Mona Lisa. Então, quando conseguem resgatar o quadro, ele ganha uma aura nova que ele até então não tinha. Então, também passa um pouco por isso a história do quadro. E a parte que ela tá dentro da parede com vidro blindado, né, na frente, é porque alguém atirou tinta ali. Isso. Teve um ataque à Mona Lisa e eles adotaram isso. Mas eu te confesso que foi Esperava mais. É que assim, tem tantos quadros grandiosos, tanto na pintura, nos Apenas de- detalhes, quanto no tamanho, que a Mona Lisa, pela fama que tem o tamanho que é, realmente tu diz, te dá um poxa impacto. vida. Mas o impacto que o Divério teve do Coliseu, casualmente, eu tinha um evento lá em Barcelona e eu tava ainda tateando na cidade. E peguei o celular, metrô. E aí eu desci na estação e eu não tava esperando aquilo. Que o hotel onde o ônibus ia sair era perto da Sagrada Família. E eu desci na estação, o pessoal da Cobrança? não, é da TV a cabo, mas eu já assinei uma TV a cabo e já falei pra eles. E 25 de dezembro os caras Não, insistindo olha, com te TV a contar. cabo, né? E aí eu desci, cara, e eu não esperava aquilo. E eu nem sabia que eu tava tão do lado. E eu desci dei de cara, assim, pá, tu leva um susto. Eu não conheço Eu tive- Barcelona, Leva um mas susto. Eu tive essa experiência com a Torre Eiffel. Que também... Eu tava Também. numa excursão Isso. de ônibus Isso. e o guia, muito sabiamente, começou a apontar pro outro lado da rua. Não, porque aqui não sei o que, bababá, bibibi. E à direita, ele brincou, né? Porque não é dessa época, mas, e à direita tem o ursinho de pelúcia do Napoleão. E tu vira, tu tá a uma quadra da Torre Eiffel com aquela é imensidão. A enormidade Torre Eiffel toda. foi impactante. É bem A Torre legal. Eiffel foi Fantástico. impactante. Bah. Fantástico. Vamos adiante porque nós vamos falar do MVP, que não é da rodada, né? É da vida, Da vida. da AS Roma. É isso aí. O que é o AS? Associazione Esportiva Isso aí. Roma. Tá certo. Dino da Costa, de velho. Tá aqui no roteiro, inclusive. Mas enfim, é aquilo que a gente tava falando. Ele foi um dos primeiros jogadores brasileiros a ir pra fora. Era uma época que os jogadores brasileiros ou iam pra Itália, ou eles iam jogar na Colômbia, que pagava, né? Que tinha Liga Pirata. Tinha a Liga Pirata dos colombianos. Então, quantos brasileiros foram jogar lá? O Heleno de Freitas foi O jogar. Heleno foi jogar, e ele foi em 56, 57, foi goleador do Campeonato Italiano, o primeiro brasileiro, né, a ser goleador do Campeonato Italiano. E ele não é considerado pelo PVC, nesse estudo dele sobre, porque essa época ainda era um futebol diferente, não tinha esses milhões todos, não tinha essa badalação toda, como ele considera o Falcão, o craque da rodada. Mas o Dino da Costa marca numa leva de brasileiros que vão para a Itália para
meio que abrir fronteira. Na época, não podia jogar pela seleção, Isso. Sim. daí tinha que trocar de país. O Altafini se arrepende Troca. muito de ter ido, Mazola. porque ele vai, vira Mazola pela semelhança. Que, na verdade, Na ele verdade, era ele é o Mazola Mazola. aqui, lá ele vai como Altafini. Tá fininha. Ele joga a Copa, ele é campeão em 58 com o Brasil, Isso. joga 62 pela Itália. E ele diz que se ele tivesse ficado no Brasil, ele tinha condições de ter jogado 58, 62 e, quem sabe, também 70. Ele poderia ser um tricampeão do mundo, né? Poderia. O Poderia. Evaristo é um cara que também teria Evaristo lugar foi na pra lá, seleção. Foi claro. jogar no Real Madrid, né, e no Uhum. Barcelona. E aí tu ia, Craque. era uma escolha de vida. Tu não voltava mais, né? E o Altafini nunca voltou. Nunca O voltou. Altafini virou Pô, ele é comentarista. famosíssimo Sim, lá. ele é o comentarista Um número cara 1. muito simpático. É. Já entrevistei o Altafini, assim, de uma gentileza. Ele é tão incrível, famoso, assim. Léo, tão famoso que ele é imitado pelos programas de humor. Os caras, me lembro dos programas Tchau, assim. Amit, né? Que ele fala. Eles Cucujange, Mato Grosso. Os caras falavam as coisas assim dele, porque era o jeito que ele falava, porque ele tinha um pouquinho de sotaque brasileiro ainda mesmo, Muito tempo. muito tempo lá. E o feito do Dino da Costa, ele é muito grande. A gente já teve grandes jogadores brasileiros na Itália, mas além dele, apenas Luiz Vinícius, em 65, 66, pelo Vicenza, e o Amoroso, pelo Parma, são os únicos brasileiros a terem sido capocannonieri, o Sério? artilheiro do campeonato italiano. O Chico Adriano tinha sido também. O Adriano não foi, Não foi. Mas o Adriano pegou um período de campeonato italiano. Quais são os anos ali do Adriano? 2009, por aí, 8, 9, 2009, tem o Ibra, o Di Natale, o Del Piero. né? O de Natália se aproveitou. Os Natale. anos sem a Juventus, o campeonato mudou de figura. Sim, que a Juventus foi rebaixada, né? O Ibra foi 2 vezes artilheiro do campeonato Os italiano. anos sem a Pela Juventus Inter? implicam Uma muito. pelo Milan e outra pela Inter. Esse é um monstro também, né? Esse é um monstro. Isso aí. E Chega? chega, Valeu? né? Vamos lá terminar de abrir os Não, presentes? e assim, tava tão bom o programa hoje, e tá tão no clima natalino o Rafa Ramos, que ele nem reclamou que a gente estourou o reclamou. tempo. É que eu acho que ele tá de ressaca também. É. Eu acho que ele passou um pouquinho do ponto. Não foi nem no Chester Não foi? e nem no Rosa Grega. Ah, Foi nos líquidos. Né? Papai Noel foi bondoso. com ele. foi. Foi. Tava É. me mostrando os presentes que ele ganhou ali. Muito bonitos. Muito bom. legal. Alguns nem falam português. Não, Tem, certamente não. Mas tudo vermelho, engraçado. Tu acha? Muito, Não, muito não com é os tons verdade. de vermelho os presentes do Não Rafa é Ramos. verdade. Que isso, Léo? Não? Não. Não, então me enganei. Então era de outra pessoa. A produção é dele. Rafa Ramos, o homem que foi premiado pelo Papai Noel, e da Janaína Willi. Isso aí. Boa. Que neste momento Folgou está... no Natal, né? Ela deve estar aí no Ano Novo. É. Espero, porque a A gente Jana- vai não, ter nessa programa no hora, Ano Novo. ela está com a gêmea dela lá em Cândido do Godói, porque sabe que Janeiro tem uma gêmea, né? É. Cândido do Godói é a cidade dos gêmeos. É a Hum. cidade dos gêmeos. Ficou famosa a matéria no Fantástico, no Globo Repórter. É a cidade dos gêmeos. Então ela está em busca da irmã ou do irmão gêmeo dela. Entendi. O Ela Léo não tá muito encontrou tempo ainda. na Zero Hora. Eu já tô perdendo. Eu já tô perdendo os filtros, tá? Ou é a convivência, né? Ah, é muito tempo. Ou é Esse tipo de convivência. conhecimento aí é muito tempo. Até que, pô, lembrei do Inter de 82, lembrei não. do Peter. Não, é muito bom. Peter era reserva do Inter. Nem o muito Zé tempo. Alberto deve lembrar do Peter. Não, é muito tempo, Nem, Léo. não, tá louco, tá na hora. Siga a técnica de edição de áudio é do Leandro Carvalho. Siga o Deu Liga na sua plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e ative o sininho sempre que tiver um episódio novo. Olha, como tá na tela. Sempre que tiver um episódio novo no ar. Pra quem tá no YouTube vendo essas ricas carinhas com cara de arroz grega e Chester, curte, te inscreve no canal de GZH, compartilha com os amigos e depois comenta lá embaixo, porque o Walter Júnior vai aproveitar a escala de Natal, que é mais tranquila, Isso aí. para responder a todos Isso vocês. aí. Um beijo, um Feliz Natal. Ho, ho, ho. E eu não vou dar Feliz Ano Novo, porque na semana que vem, Entendeu, liga? entendeu, liga. E mapa da Copa tem? Não, estão de férias. Estão em Punta. Estão em Punta ou Mardel. Estão em Mardel. Munar nós vamos para Mardel. Muito Que bom. loucura. Não vou falar o muito nome bem. dele que ele vai aparecer. Isso Tchau!